começar o Ver Mais, eu já vou receber uma visita. Abre aí, Márcio, que eu vou receber a doutora Nadine, querida. Oi, muito obrigada. Hoje a gente já começa com visita no programa, adoro. Pode ficar à vontade aqui, ó. Olha, nós vamos falar de um assunto, a doutora Nadine Ronsoni, né? Que é uma doutora muito conhecida, muito requisitada, é uroginecologista. Perfeito. E nós vamos falar de infecção urinária, porque é um problema que atinge a maioria das mulheres. Cerca de 60% terão um episódio de infecção ao longo da vida, gente. E para entender tudo isso, a gente chamou ela. Infecção urinária nessa época do ano, né, doutora, é comum? É mais comum no frio? Muito comum, muito comum. E a gente sempre tem que lembrar que nós, mulheres, estamos mais suscetíveis às infecções urinárias que os homens, por quê? certamente. Por causa do nosso aparelho, enfim, nosso organismo, né? Com certeza. Por que a mulher, né, é mais afetada? Principalmente pela região anatômica. Eu costumo falar que o canalzinho do xixi do homem leva todo o trato genital dele. E o nosso, ele é muito curtinho, tem cerca de 3 a 5 centímetros. Então, para a bactéria escalar o nosso canalzinho da urina é muito fácil. Sim. Então, sim, nós mulheres somos bem mais suscetíveis a desenvolver as infecções urinárias do que os homens. Eu estava tentando falar, né, no nosso aqui, a nossa anatomia sem falar xixi, falar pepeca, falar essas coisas todas. Agora com a gineco é difícil, eu tenho vergonha, né, gente linda, mas né, a doutora tá aqui com a gente para explicar. Mas vamos lá. Aí eu falei do frio também. Sim. Existe isso mesmo, que a gente tem mais também, digamos assim, estamos mais vulneráveis nessa época do ano ou não? Então, Chica, isso é um mito. É mito? Tá, é um mito. Da mesma forma que andar descalça também é um mito, que não pega infecção urinária. Sim. Isso as nossas avós falavam há muito tempo atrás. Isso é bem mito, tá? A infecção urinária tem uma forma de pegar. É quando uma bactéria escala o canalzinho do xixi e chega na nossa bexiga. Somente dessa forma que a gente adquire a infecção urinária. Nada de pé no chão, o vento no rosto, né, que falavam também. Somente quando a bactériazinha entra dentro da nossa bexiga. Sim. Então, mas vamos lá. Quais são os primeiros sinais de alerta? Mulherada de casa, homens também. A gente fala mais com a mulher justamente porque você falou que a gente é mais suscetível. Mas quais são os primeiros sinais de alerta? Bom, a gente tem que diferenciar entre a infecção urinária simples, ou seja, a infecção urinária só da nossa bexiga, com a infecção dos rins. Isso é super importante. Quando a gente tem a infecção urinária baixa, tem os famosos sintomas: a dor para urinar, a corrida para chegar até o banheiro, e quando a gente chega no banheiro, sai só aqueles pinguinhos. Sintomas clássicos. Então, começou a pingar, mas assim, é uma vez, 2 vezes, qual é a frequência, doutora? A gente geralmente sente uma vez e já diz, tem alguma coisa errada, né? Mas isso a paciente fica sentindo durante um dia todo até ela dizer, não, realmente acredito que eu tenho que buscar ajuda. E diferente da infecção dos nossos rins, tem esses mesmos sintomas associados à febre, mal-estar geral. Quer dizer, se algo mais elevado nesse nível, é muito mais grave. Mais grave, e daí sim, nem é consulta ginecológica, é pronto-socorro, para a gente tratar o mais rápido possível. Então já teve esse sinal de alerta que você acabou de falar, procura a gineco, o seu profissional. E daí como é que é o tratamento, como é que é a investigação? Quando a infecção urinária é simples, ou seja, uma paciente em idade reprodutiva, sexualmente ativa, com o primeiro quadro de infecção urinária, a gente fica mais tranquilo. Como médico, geralmente antibióticos simples, de 3 a 5 dias, a gente já consegue curar essa paciente. Agora, o pinguinho, assim, né, o asterisco, é aquela paciente que tem recorrência. Ou seja, quando ela tem mais de 2 episódios em 6 meses, ou 3 episódios em 1 ano. E aí? Essa paciente a gente tem que pedir exame e nós temos que ficar atentos. O que pode ser, doutora Nadine? Essa paciente é aquela bactéria que a gente não consegue tratar, ou a própria paciente tem alguma malformação na anatomia, tem alguma outra doença que pode estar piorando essas infecções, como, por exemplo, um diabetes descompensado. É muito mais difícil de tratar a infecção urinária nessas pacientes, ou até mesmo uma paciente idosa ou pós-menopausa, que a
deficiência do hormônio também predispõe às infecções urinárias. Eu ia perguntar se ocorre mais em mulheres idosas, mais idosas, 60 a mais. Assim, geralmente sim, tá? Porque a deficiência desses hormônios na nossa região íntima deixa o canalzinho da urina um pouquinho mais aberto. Então, a bactéria consegue escalar de uma forma mais fácil. E também lembrando a outra vertente, né, das pacientes 60, 70 até 80 mais. São pacientes que, na grande maioria das vezes, perdem urina também. Então, usam fraldas, absorventes diários e fica como se fosse uma colonização, né? Uma cultura dessas bactérias. E daí estão mais vulneráveis. Perfeito. Daí com o canalzinho um pouquinho mais aberto, né? E eu até ia perguntar, né, com relação à incontinência urinária, que é um outro assunto que a doutora Nadine fala muito bem, e nós vamos convidá-la para vir aqui. Mas tem a ver também, quer dizer, se você não consegue segurar, faz muito, tal, isso também você fica mais propícia a ter infecção urinária ou não? A gente costuma fazer diagnóstico diferencial entre uma e outra. A paciente que perde urina, a primeira coisa que eu tenho que pesquisar são infecções, porque a infecção também propicia a perda de urina. Sim. Então, geralmente, elas não que são doenças na mesma paciente, mas podem estar acontecendo simultaneamente. Nós falamos do inverno, doutora, mas no verão, por conta de biquíni molhado, se o inverno era um mito, no verão, não, né? No verão, o biquíni molhado é o grande vilão. Olha só. Eu costumo falar assim para as pacientes, leva outra calcinha ali dentro da tua bolsinha, não tanto, Gica, para infecção urinária em si, mas para infecções vaginais. Tá, Eu achei que era mais infecção urinária, mas é no geral ali da nossa região. No geral, porque quando a gente fica... quem que gosta de ambiente quentinho, molhadinho e abafado? O fungo. Que nem lá na nossa casa. Tem outras coisas deixou a janela fechada. Sim, lá em casa. Ficar, e é assim que acontece na nossa região íntima. Sim. Tá? Então, sempre levar outra calcinha ali dentro da bolsa. O tratamento, doutora Nadine, é muito difícil da infecção urinária? Quando ela é mais simples, antibióticos, analgésicos simples, a gente já consegue dar um bom jeito. Agora, quando ela já está no nosso rinzinho, muitas vezes o antibiótico ele tem que ser um pouco mais potente ou até mesmo endovenoso, dependendo da gravidade do quadro. Sim, então é importante, pessoal, né, os homens, as mulheres, enfim, a gente está falando um pouco mais das mulheres, né, ficarem atentos. E pode tornar-se grave, né? Pode tornar-se grave. Quando que torna grave? Quando que o grau é elevado, doutora? Quando esse bichinho, né, que está dentro da bexiga, ele sobe através do canalzinho e chega até os rins. Aí a gente torna um quadro grave, porque quando o bichinho está nos rins, para ele passar para a corrente sanguínea é muito fácil. Então vira aquela infecção que a gente diz que é sistêmica. Aí o tratamento é intra-hospitalar com antibiótico na veia. E nós não queremos isso, queremos você com bastante saúde. Ai, doutora Nadine, você tem uma paz, eu adoro conversar com a doutora Nadine Ronsoni. Você atende muitos casos, doutora? Atendo, muitos casos. Eu digo, o consultório ou é infecção urinária ou é incontinência urinária, ou ambas associadas. Sim. É o carro-chefe, assim, do consultório. É muito comum, né? Principalmente nas pacientes sexualmente ativas. A paciente que é sexualmente ativa, ela já tem um fator de risco muito grande. A grande maioria das infecções urinárias, elas são causadas através de bactérias que estão no nosso intestino. A Nadine tem, a Gica tem, todo mundo tem. Tudo certo. Então, por esse atrito na hora da própria relação sexual, já predispõe essa paciente a ter a infecção urinária. Então, eu costumo falar para as pacientes, vamos prevenir de qual maneira? Tomando bastante água, urinando após a relação sexual e tendo uma boa higiene na nossa área íntima. Nossa, adoramos! Muito obrigada, doutora Nadine Ronsoni. Volte sempre! Com certeza. Ela que é médica uroginecologista, né? E vai falar a próxima vez sobre incontinência urinária, tá?